Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos, eu estou muito feliz de estar aqui hoje para poder compartilhar da palavra de Deus com vocês. A gente tem vivido um tempo aí onde não está sendo possível nos reunirmos como igreja no prédio, mas só o fato de eu estar aqui hoje, poder estar de alguma forma conectado a vocês, através, né, aqui das redes sociais, eu já estou feliz demais, né? Então, a minha oração nesta manhã é para que nós estejamos realmente conectados, né? Que a gente possa realmente perceber, né, nesse momento de culto, que podemos estar separados de corpo, mas estamos unidos em espírito. É uma alegria muito grande a oportunidade que o pastor me deu. Então, quando ele me ligou e falou para mim que eu estaria aqui hoje para partilhar a palavra com os irmãos, eu confesso, né, que eu fiquei um pouquinho assim nervosa, porque a gente está acostumado, né, a pregar na igreja de forma presencial, mas mesmo assim eu sempre me sinto bem nervosa. Eu acho que isso é importante, né? É um sinal de que a gente depende do Senhor. Mas é uma experiência nova, por mais que nós estejamos aí já há um ano, né, na pandemia e tendo que utilizar das redes sociais para poder se comunicar com uma igreja de uma forma geral, para mim ainda é uma novidade. Porém, eu estou aqui hoje, me sinto feliz demais de poder compartilhar a palavra com vocês. Então eu queria convidar você a fechar os teus olhos aí onde você está agora, para que possamos juntos orar, para iniciar esse tempo onde a palavra de Deus vai ser ministrada. Amém? Feche os teus olhos, se volte para o teu espírito e vamos orar. Senhor Jesus, eu te dou graças por esse tempo, Pai, que o Senhor reserva para nós como igreja, para estarmos juntos, Senhor. Para poder, Senhor, mesmo distante, estarmos conectados. Senhor, nós cremos que temos vivido um tempo, Senhor, de muitas adversidades, mas sabemos que o Senhor está no controle de tudo e nos dá oportunidade, Senhor, mesmo que distante, de estarmos conectados em espírito e através, Senhor, das redes sociais. A minha oração é para que nesta manhã, Senhor, a Tua palavra venha de encontro ao coração de cada um dos irmãos que estão em casa. Senhor, eu creio que cada um de nós, durante a nossa semana, tivemos, Senhor, das nossas dificuldades, tivemos, Senhor, muitas situações que vivemos, e por muitas vezes ficamos à espera, Senhor, do domingo, para poder receber uma palavra da Tua parte, Senhor, para nos fortalecer, para nos revigorar. E a minha oração, Senhor, é para que nesta manhã, esta palavra, Senhor, venha de forma poderosa e sobrenatural ao encontro do coração de cada um dos irmãos que estão em casa. Que essa palavra gere vida, que essa palavra, Senhor, gere ânimo, que essa palavra venha como um divisor de águas sobre a vida de cada um desses irmãos. Senhor, eis-me aqui, Pai. Eu sou um vaso em Tuas mãos e a minha oração é para que o Senhor use a minha vida, Senhor, para que ao abrir a minha boca as Tuas palavras venham ser liberadas de forma poderosa e sobrenatural. Senhor, enquanto eu oro aqui, Pai, eu consigo, Senhor, me recordar de tantos momentos, Senhor, em que a igreja, Senhor, aqui na terra passou por tantas situações, mas em todo o tempo a Sua igreja se moveu, ela cresceu, ela prevaleceu. Senhor, e eu creio que não será diferente neste tempo. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro que será um culto abençoado, uma palavra poderosa e que será um domingo sobrenatural. Em nome do Senhor Jesus, amém. Ô glória, irmão, já estou aqui chorando já. Né? Eu creio que o Senhor está se movendo, né? Durante essa semana, enquanto eu estava a estudar essa palavra, enquanto eu estava ali, né, a ler a Bíblia e realmente ali percebendo que Deus queria falar, Deus falava demais comigo. Eu acho que nós temos vivido um tempo onde, de fato, muitas circunstâncias têm vindo sobre as nossas vidas, de N situações, vai completar já um ano que nós estamos nesse período de pandemia, e eu não sei você, né, mas eu realmente tenho vivido os dias, né, onde o Senhor tem estado presente na minha vida, porém os ataques vêm de todas as formas, né, mas a gente sabe que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, né, e quem está em nós é o Senhor Jesus. E aí, falando sobre isso, né, sobre esses ataques que por muitas vezes nós sofremos, situações que estamos a viver durante a pandemia, eu quero falar do assunto que eu vou partilhar com você hoje. Eu vou falar com você hoje sobre sentimentos. E antes de eu começar, né, a descortinar aí sobre essa questão dos sentimentos, eu queria te fazer uma pergunta. Você acha
que sentimento, ele é algo bom ou é algo ruim? Responde aí. É bem engraçado porque muitas pessoas já me perguntaram isso, já me questionaram, pastora, né, os sentimentos, eles são bons, eles são ruins? Eu posso ser uma pessoa que tem os sentimentos? Bom, é muito interessante isso, porque para nós entendermos a questão dos sentimentos, nós precisamos perceber algo, né, que nós somos um ser triuno, né? Então, se você não sabe, eu quero te falar agora. Se você sabe, eu vou fortalecer com você. Nós somos um espírito que tem uma alma que habita no corpo. Nós somos um espírito que tem uma alma que habita em um corpo. E esse ser triuno, quem foi que criou ele? Foi o Senhor. Deus nos criou com espírito, com alma e com um corpo. E os nossos sentimentos, eles estão aonde? Na nossa alma. E a nossa alma faz parte desse ser triuno que Deus criou. Porém, aí eu só estou lembrando uma coisa para você aqui, né? Os sentimentos são tão bons que até Deus tem sentimentos, sabia? Você vê que Deus, ele tem alegria, Deus tem tristeza, Deus tem satisfação, Deus tem ira, né? Então, se Deus tem sentimentos, então é uma coisa muito boa, né? E se nós somos imagem e semelhança dele, nada mais comum do que nós também termos sentimentos, não é verdade? Então, assim, os sentimentos, eles são bons. Eles são bons, porque tudo que Deus faz é bom. E o Senhor nos criou com uma alma, e nessa alma tem os nossos sentimentos. Então, assim, é muito importante nós percebermos que os sentimentos, ele é algo que, ele traz cor para as nossas vidas. Os sentimentos, ele marca a nossa personalidade. Ele nos leva a viver várias experiências, né? Então, assim, mas como tudo aquilo que Deus cria, né, o diabo sempre vem tentando deturbar, né? Como tudo aquilo que Deus criou, o diabo vem querendo mexer, né? Então, assim, quando o pecado entrou na humanidade, o nosso espírito, ele foi afetado. E aí o que acontece? Até então, o nosso espírito é que gerenciava. O nosso espírito é quem mandava. O nosso espírito é que ouvia Deus e comandava a nossa alma e o nosso corpo. Porém, com a queda, a nossa alma tomou o comando. A nossa alma agora começou a liderar. Então, uma alma liderada, sem ser conduzida pelo Espírito, o que aconteceu? Os sentimentos ficaram completamente bagunçados. Os sentimentos começaram a produzir coisas não satisfatórias. Então, os sentimentos são bons. Porém, existem situações onde os sentimentos não são bem geridos, ou os sentimentos não são conduzidos. Por quem? Pelo Espírito. Então, nós precisamos o quê? Entender o quê? Que a nossa alma, ela está em constante transformação. Pastora, mas e tudo bem, né? O pecado veio, o homem caiu, o espírito já não está mais governando, agora a alma está conduzindo, mas eu já aceitei Jesus, eu já criei que o Senhor Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador. Então a minha alma, né, ela agora já está transformada. Não, a palavra de Deus diz que a nossa alma, ela está em constante transformação. Até que Jesus volte, até que nós venhamos ser levados, a nossa alma está sendo transformada. Então, se lá na nossa alma estão os nossos sentimentos, então nós precisamos aprender a gerir esses sentimentos aí. Posso ouvir um amém? Então, assim, hoje, eu queria fazer uma linha de raciocínio aqui bem interessante para explicar um pouquinho, né, sobre essa questão do sentimento, né? O sentimento, ele é gerado por pensamentos, né? E assim, vou fazer a linha de raciocínio que fica melhor. Pensamentos, eles geram sentimentos, que geram comportamentos, que gera um hábito e que determina um estilo de vida. Então vamos lá, vamos ver se eu consigo falar aqui e você acompanhar aí, tá bom? Então, pensamentos geram sentimentos, que gera um comportamento, que gera um hábito, que determina o quê? Um estilo de vida. Então, os nossos sentimentos, ele primeiramente, né, antes dos sentimentos começarem a borbulhar, de começarem a acontecer em nós, ele vem através de quê? Dos nossos pensamentos. Então, primeiro vem o pensamento para depois o sentimento aparecer. Então, assim, vou te dar um exemplo aqui interessante sobre isso, né? Então, vamos imaginar que eu sou muito amiga de alguém, né, eu sou muito próximo dessa pessoa, a gente está sempre junto, sempre quando eu a procuro a gente conversa, bate papo, o papo flui, é muito bacana, e um dia a gente está em um determinado lugar,
onde tem muitas outras pessoas e tal, e eu me sinto ignorado por essa pessoa, né? Durante alguns momentos eu procuro por essa pessoa e eu me sinto ignorada por ela, eu percebo que ela não está me dando a atenção que normalmente ela me dá, e aí tudo bem, aquilo acontece uma vez, acontece a segunda vez, e aí aquela situação ali começou a gerar um pensamento em mim, uma situação aconteceu que gerou um pensamento. E aí, esse pensamento é um pensamento de, nossa, eu acho que ela deve estar chateada comigo. Nossa, eu acho que eu fiz alguma coisa, né? Então, os pensamentos começam a brotar dentro da sua cabeça. E aí, você está ali na festa e de repente as pessoas olham para você e você começa a ficar triste. Então, aquele pensamento gerou o quê? Um sentimento. Você começa a ficar triste, né? Você começa a ficar meio estranho, desmotivado. E aí acabou aquele momento ali, aquela festa. E aí agora deu hora de ir embora, né? Então, aconteceu uma situação que gerou um pensamento, que gerou um sentimento. E aí algumas pessoas falam, olha, Rosane, eu quero ir embora com você. E aí eu falo, não, eu quero ir embora sozinha. Eu não quero que ninguém vá comigo, eu preciso ir sozinha embora. Então, o que? Agora aconteceu um comportamento. E aí eu vou embora sozinha. E aí eu já não quero mais falar com ninguém, as pessoas me chamam no WhatsApp e eu não respondo. E então, aquilo ali começa a virar um hábito. Eu não quero mais falar com ninguém, eu não respondo mensagens. Eu começo realmente a ficar ali isolada, gerou um comportamento, que gerou um hábito, e daqui a nada, quando as pessoas olham para mim e percebem que eu sou uma pessoa isolada, eu sou uma pessoa que não me relaciono, eu sou uma pessoa que nunca quero sair, né? Então, não, é o estilo de vida dela. Então você percebe? Um pensamento que gerou um sentimento, que gerou um comportamento, que gerou um hábito e que estabeleceu em mim um estilo de vida. Mas o que eu quero dizer para você? Que o contrário também pode acontecer. Né? Então aqui eu estou falando de alguém que teve os seus pensamentos, que geraram sentimentos, que levou ela para algo ruim, né? Mas assim, eu vou te dar um exemplo aqui, agora um exemplo bíblico, tá? Vamos falar aqui do rei Davi. Então o rei Davi, não sei se você conhece a história, né? Mas eu não vou contar toda a história, eu vou falar aqui uns pontos rápidos, só para poder encaixar aqui nessa linha de raciocínio. Então o rei Davi era ali, né? Um homem pequeno, segundo a Bíblia, né, sem muitas habilidades, até ele matou um leão e um urso, mas sem muitas habilidades de guerreiro, apesar de todos os irmãos serem guerreiros. E tem uma situação na vida do rei Davi em que ele se vê diante de um gigante, né, o gigante Golias. Então, vale ressaltar aqui que o rei Davi era alguém que tinha os sentimentos dele, né, os pensamentos dele eram pensamentos de Deus. Ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Então, os pensamentos de Davi eram pensamentos de Deus. Então, diante daquela situação, Davi já teve um pensamento de quê? Nossa, eu sou capaz, né? Esse Golias aí, né? Vou conseguir destruir esse Golias. Então ele já teve pensamentos bons, porque ele pensava como Deus pensava. Não olhando para ele, não aquela introspecção, mas entendendo o quê? Né? Que não era ele, mas era Deus através dele. E aí, esses pensamentos geraram um sentimento de coragem, de determinação, de ir para cima, de capacidade, não nele, mas no Senhor. E isso gera o quê? Um comportamento. Qual foi o comportamento de Davi? Ele foi lá e derrubou o gigante, destruiu o gigante. E isso gerou o que em Davi? Um hábito. O hábito de estar sempre acreditando que ele iria conquistar, que as coisas iriam acontecer, que as guerras seriam vencidas. Percebe? Estava sempre ali, sempre disposto, é claro que sempre dependendo do Senhor. E aí que eu vou chegar, para você poder entender em relação aos sentimentos. E isso gerou um estilo de vida. Você olha hoje, né, nas histórias, e você conhece a história de Davi, o estilo de vida de Davi era um estilo de vida de um vencedor. De um cara que mesmo diante de todas as dificuldades, ele sempre estava vencendo, ele sempre estava rompendo, ele sempre estava conquistando. Né? Então, assim, quando você olha para a sua vida hoje, né? O que você vê na sua vida? Você vê uma vida onde os seus sentimentos estão sendo conduzidos de que forma? Quais são os tipos de pensamentos que estão na sua cabeça, que têm gerado sentimentos, e esses sentimentos têm gerado comportamentos, que têm gerado hábitos e que está determinando o seu estilo de vida. Quando você olha para o seu estilo de vida hoje, você consegue perceber algo bom? Não vou dizer em todas as áreas, mas a palavra de Deus diz lá em Romanos 12:2, né? Que o Senhor tem para nós o quê? Uma vida boa,
perfeita e agradável. Eu estou lendo aqui a parte B do versículo. O Senhor tem para nós o quê? Uma vida boa, perfeita e agradável. O Senhor tem para nós um estilo de vida bom, perfeito e agradável. Só que lá na parte A do texto, o que a palavra de Deus diz? Mas não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E aí sim ele diz, para que você possa provar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Então assim, não tem como, né, eu mudar o meu estilo de vida se eu não mudar os meus hábitos. Não tem como eu mudar os meus hábitos se eu não mudar os meus comportamentos. Não tem como eu mudar os meus comportamentos se eu não mudar os meus sentimentos. E não tem como eu mudar os meus sentimentos se eu não mudar os meus pensamentos. Pastor, e como é que eu mudo os meus pensamentos? Irmãos, a única solução que tem para você mudar os seus pensamentos é você entender que os seus pensamentos têm que ser os pensamentos de Cristo. A palavra de Deus diz que os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os nossos. Né? Então a palavra de Deus, né, tem que ser os nossos pensamentos. Quando eu falei de Davi aqui, você percebe que ele era um homem que era conduzido pelos pensamentos do Senhor. Se ele olhasse para ele, irmãos, ele não teria sido quem ele foi, não. Não seria hoje uma fonte de inspiração para nós. Qual que era a diferença de Davi? Era um homem segundo o coração de Deus. Mas por que ele era um homem segundo o coração de Deus? Porque a palavra de Deus estava no coração dele. Então assim, a renovação aqui do entendimento está falando a renovação dos nossos pensamentos. O Senhor tem para nós pensamentos bons. Mas por muitas vezes, diante de todas as circunstâncias, diante de todas as situações que nós estamos a viver, muitas setas vêm sobre nós, os nossos pensamentos começam a ser pensamentos maus, pensamentos ruins, e esses pensamentos têm gerado sentimentos ruins em nós, ou têm gerado sentimentos que nós não temos conseguido conduzir, gerir. E aí esses sentimentos têm nos levado para longe da vontade de Deus. Ou têm nos levado para longe de viver uma boa, perfeita e agradável vontade nas nossas vidas. Irmãos, eu sei que não é fácil. Às vezes eu converso com muitas pessoas durante a semana. Eu tenho um grupo, né, com as mulheres da igreja. Né, sei lá se as mulheres são mais afetadas nessas situações todas por conta da questão emocional. Mas meu Deus do céu, como os nossos pensamentos por muitas vezes estão confusos. E aí, por conta desses pensamentos, nossos sentimentos estão completamente desgovernados. E a gente tem percebido que não temos vivido a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. A palavra de Deus, ela é a verdade. João 8:32 diz o quê? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando os nossos sentimentos estão completamente bagunçados, quando os nossos pensamentos estão confusos, nós estamos presos, estamos aprisionados, não sabemos o que fazer, não sabemos como agir, não sabemos qual resposta dar. Nós precisamos de quê? Da verdade, porque só ela pode nos libertar. Diante de momentos em que eu percebo que os meus pensamentos estão confusos, o único remédio que pode fazer esses pensamentos gerarem sentimentos bons é a palavra de Deus. Não tem como, não tem para onde correr. Ela é a verdade e ela é a única capaz de nos libertar. Como eu falei aqui no começo, a nossa alma está em constante transformação. E quem transforma a nossa alma é o Espírito. E o Espírito precisa o quê? Estar completamente conectado ao Senhor. E nós nos conectamos ao Senhor através da tua palavra. Sabe, começa a perceber, quando você começa a ficar com os pensamentos muito confusos, quando os seus sentimentos estão te levando para longe daquilo que é a vontade de Deus, pode perceber, tem pouca oração, tem pouca leitura da palavra, ou às vezes tem até leitura da palavra, mas é uma leitura sem revelação. Esses dias eu conversava com alguém, né, e a pessoa falou, pastora, iniciou agora mais 30 dias de isolamento, eu vou pegar a Bíblia e vou começar a ler lá de Gênesis até Apocalipse e tal, e de repente a pessoa começou a ficar confusa com a leitura dela, aquelas questões históricas e os tempos e a cronologia, né? E eu falando isso para ela, né? Que nós temos que ler a Bíblia sim, mas perceber, né, quando nós estamos a ler. Entender que existe, né, a palavra, o Logos e o Rema. É a palavra escrita e a palavra revelada. Então a nossa oração tem que ser para que a palavra venha a ser revelada no nosso coração. E essa palavra revelada, ela venha realmente
transformar a nossa vida, transformar a nossa mente, transformar os nossos pensamentos. Então não tem para onde correr. O único remédio para que os nossos pensamentos sejam pensamentos bons é a palavra de Deus, é a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então você que está na tua casa agora, que está me ouvindo, você que está aí agora ouvindo essa palavra, e eu comecei a pregar e você disse, nossa, isso tem a ver comigo. Eu quero dizer algo para você. Eu não vou passar para você aqui uma medicação. Não vou te passar um remédio. A única coisa que eu tenho para dizer para você, o que você está precisando sobre a sua vida, é Jesus. É a palavra. É a palavra revelada. Só ela pode te libertar. Pastora, mas eu não sei, eu estou meio confusa porque é isso, mas não é bem isso. Você está confuso. Seus pensamentos estão confusos. Não tem outra saída. Só a palavra de Deus pode te libertar. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Então nós já percebemos, né? O que é que está gerando esse sentimento aí dentro de você? São os seus pensamentos. Entendeu? Então o que está gerando esse estilo de vida que você está vivendo hoje, começou lá nos teus pensamentos. E esses pensamentos precisam passar por uma transformação, por uma renovação, para que você possa viver a plenitude da vida em abundância que o Senhor tem para você. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Então assim, diante desse tema, algumas questões elas precisam ser observadas, né? Nós precisamos também tomar cuidado, né? No sentido de evitar os extremos, né? O que são os extremos? Então, em relação aos nossos sentimentos, é você perceber os sentimentos. Então, tá com os pensamentos ali confusos, que geraram alguns sentimentos. Então, eu preciso, assim, fazer uma garimpada em tudo isso. Eu tenho que parar, respirar, perceber o que está acontecendo à minha volta, orar, né? Levar o meu coração diante do Senhor, ler a palavra e começar a observar o que é que tem gerado todos esses pensamentos. Então, de repente, você está se sentindo culpado. Como foi a história aqui do início, né, que eu falei para você. Então, está se sentindo culpado. Ah, você não se sente culpado, não. Não tem esse sentimento, né? Muitas pessoas têm um coração muito bom, né? E começa a nos aconselhar, dizendo, você é uma pessoa legal, né? Não, foi ele quem errou, enfim. Mas eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida. Se o sentimento que você está sentindo hoje é de culpa, eu quero dizer para você, João 1:9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, se hoje você está se sentindo culpado por alguma situação que aconteceu, confessa diante do Senhor. Se o diabo está tentando te acusar e isso está levando muita culpa sobre a sua vida, você dorme com essa culpa, acorda com essa culpa, está o tempo todo com pensamentos na sua cabeça em relação às situações que aconteceu e está sentindo que está em pecado, está sentindo que foi você que errou, vai para diante do Senhor. Se é pecado, se é culpa, de repente é porque tem pecado. Se tem pecado, eu tenho uma palavra de Deus para dizer para você. Não fique carregando esse pecado, não. Pecado não foi feito para ficar carregando como bichinho de estimação, não. Pecado, ele aparece. Sim, porque nós somos pecadores e pecamos o tempo todo. Mas o Senhor Jesus já morreu na cruz, já derramou o sangue dele na cruz do Calvário, para que todos os nossos pecados fossem perdoados e para que nós pudéssemos ter uma vida boa, perfeita e agradável. E a palavra dele diz, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. A palavra de Deus não diz que Ele fica perguntando, mas qual foi o pecado? Você não acha que foi muito grande? Você não acha que você foi ao extremo nesse pecado? Nossa, meu filho, mas você, que pecado, hein? Não. A palavra de Deus diz apenas isso. Confessa que Ele é fiel e justo para te perdoar. Pastora, mas eu já fiz isso. Mas mesmo assim eu continuo me sentindo culpada. Então eu quero dizer algo para você. Cuidado. Cuidado porque o diabo ele é mentiroso. Então se você já fez isso, se você já confessou, já se arrependeu, sente que o Senhor já te perdoou, pelo amor de Deus, não dá ouvido para o diabo. Se sinta perdoado. Receba esse perdão sobre a sua vida. Levanta e continua a andar. Continue a andar. Rejeita essa acusação sobre a sua vida e toma posse da palavra de Deus, porque ela é a única capaz de trazer libertação sobre a tua vida, para que você possa viver uma vida boa, perfeita e agradável. Pastora, mas assim eu estou me sentindo triste.
né? O que eu faço? Irmãos, eu lendo a palavra essa semana, eu achei bem engraçado, algo que eu fui observar, né? Porque a palavra de Deus diz que na presença de Deus, até a tristeza salta de alegria. E aí eu fiquei pensando assim, nossa, mas na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. Então quer dizer o quê, né? Que a tristeza ela não foi embora, ela está lá. Mas ela é obrigada a saltar de alegria. Então eu já cheguei à conclusão de que, por muitas vezes, irmãos, a tristeza não vai embora. E você sabe que em alguns momentos a tristeza ela é até boa. Né? Porque a tristeza nos impulsiona. Às vezes no momento de tristeza eu sinto-me encorajado. Às vezes no momento da tristeza eu posso usar a tristeza como um trampolim para eu fazer outras coisas. Consegue perceber? Mas ela pode até estar lá. Mas ela vai ter que saltar de alegria. Porque dentro de você tem a presença de Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um aleluia? Né? E a palavra de Deus diz lá em Filipenses 4:4, alegrem-se no Senhor, novamente te direi, alegrem-se, alegre-se na presença do Senhor, e na presença do Senhor, até essa tristeza que está aí no teu coração, ela vai saltar de alegria. Pastora, a minha questão é ansiedade. Eu estou sempre ansioso, chega, sinto falta de ar, sinto fadiga com essa ansiedade. Filipenses 4:6 diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, não andeis, Ele está cuidando de você, entregue os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Como eu falei lá no começo da mensagem, a única forma de eu transformar os meus pensamentos é levar os meus pensamentos para a palavra. E através dessa palavra, esses pensamentos serão transformados. E esses pensamentos transformados gerarão sentimentos bons que vão me levar para perto do Senhor. Ou a hora que os sentimentos ruins vierem, você vai conseguir gerir todos eles. Declare em todo o tempo quem você é, quem eu sou, quem eu tenho, o que eu posso. Eu sou abençoado, Efésios 1:3. Bendito Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoou com toda sorte de bênção. Eu tenho uma alegria. Jó 41:22. No seu pescoço reside força. Diante dele, até a tristeza salta de alegria. Eu posso, Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Não tem como eu gerir os meus sentimentos se eu não tiver pensamentos de acordo com a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz, você é, você tem e você pode. Você é abençoado, você tem alegria e você pode todas as coisas. E para fechar essa palavra no dia de hoje, eu quero dizer para você, você tem o poder de Deus sobre a tua vida. Atos 1:8 diz o quê? Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Quando o Senhor Jesus subiu aos céus, os discípulos tiveram um sentimento de quê? De medo, de abandono. Sabe o que o Senhor diz para ele? Eu não vos deixarei só, mas eu enviarei o Consolador. Sabe quando nós estamos com os nossos pensamentos bagunçados e os nossos sentimentos ficam confusos? Por muitas vezes nós nos sentimos só, incompreendidos, injustiçados. E o diabo se aproveita dessa situação para nos abater, para nos colocar para baixo. E nós nos esquecemos de quê? Que dentro de nós tem poder, que Ele já enviou o Consolador, que nós não estamos sós e que Ele está dentro de nós. E eu quero desafiar você nessa manhã, se levante da onde você está. O Senhor tem pensamentos bons para você. O Senhor não te deu espírito de medo, não te deu espírito de covardia, mas Ele te deu espírito de coragem. Ele não te deu um espírito de tristeza, mas Ele te deu um espírito de alegria. Ele não te deu um espírito de culpa, mas Ele te perdoou. Você é livre, você é livre. Volte para a palavra de Deus, volte para a verdade, conheça essa verdade, tenha revelação dessa verdade, porque a palavra de Deus diz, conhece essa verdade e ela vai te libertar de todo pensamento que tem gerado sentimentos, que tem levado você para longe da vontade de Deus sobre a tua vida. E lembre-se, o poder de Deus está dentro de você. Pastor, eu não sinto esse poder. Ah, minha filha, meu filho. Irmãos, às vezes você está com tanta coisa na tua cabeça, os sentimentos estão confusos, que até o diabo diz, não, você não vai conseguir orar. Não, você não vai dar certo. Ah, irmãos, às vezes você começa a orar, parece que a oração não vai, parece que você está falando e a oração não passa do teto, mas continue, não desiste, começa a orar em línguas, começa a clamar, começa a orar, e de repente algo poderoso vai acontecer, como aconteceu com aqueles homens que estavam naquela casa no dia de Pentecoste.
Eles estavam ali, o sentimento era, nós fomos abandonados. O Senhor mandou que a gente permanecesse, continuasse crendo, mas será que alguma coisa mesmo vai acontecer? E aconteceu. Eles permaneceram e aconteceu. Às vezes alguns sentimentos, eles querem permanecer, eles querem continuar. Irmãos, acontece. Mas o que você tem que fazer é permanecer na palavra, é crer na palavra e se revestir do poder. Ore em línguas. Chore diante do Senhor, clame a Ele e Ele vai te responder. Arabacanda labachurianda labacomanai, remanda labacoma darabalabachai. Eu declaro sobre a tua vida nesta manhã, revestimento do poder, revestimento da glória. Arimianda labachobianderei. Você que está sentado aí no teu sofá, que Deus está falando com você, eu declaro agora poder de Deus sobre a tua vida, revestimento de poder. Seja cheia do fogo, seja cheia do fogo. A única forma que nós temos de ter os nossos pensamentos transformados é com a palavra revelada no nosso coração e sermos revestidos desse poder e fluir debaixo dele. Você que está me ouvindo agora e que não conhece Jesus e está falando como é que eu faço, coloca a mão no teu coração agora e declare: eu recebo o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Recebe Ele hoje e a partir de hoje começa a se aplicar na palavra. Seja cheio do Espírito Santo. E você vai começar a provar de uma boa, perfeita e agradável vida. Porque é isso que Ele tem para você nesses dias. Irmão, você pode olhar e falar: pastora, para você é fácil. Você é pastora, irmão, o diabo não vê título. O diabo não escolhe pessoas. Todos nós estamos aqui nesse mundo, estamos suscetíveis. Estamos a viver dias difíceis e o que nós precisamos fazer é não deixar a chama se apagar. Os dias que estamos a viver, irmãos, é muito fácil essa chama se apagar. Há um medo do dinheiro acabar, há um medo das coisas se desencarrilhar e tudo se acabar. Mas nós estamos em Cristo. Nesse tempo que nós estamos a viver, não tem o que fazer. É olhar para a palavra, é se aplicar na palavra, é declarar quem você é declarar que você pode. É declarar a palavra de Deus e ser cheio do Espírito Santo. Não tem o que fazer. Realmente, irmãos, alguns anos atrás falaram que a depressão seria a doença desse século. E ela está por aí. Não estou dizendo, irmãos, que a depressão ela pode ser curada de forma espiritual. Eu creio sim, a depressão, ela precisa sim de um acompanhamento, precisa de remédios, precisa de cuidado sim. Só que, às vezes, uma porta é aberta. E essa porta vai nos levando a essa doença. É como câncer, como qualquer outra doença. É uma doença de tratamento, mas em algum momento essa doença começou a ser gerada. Em algum momento a célula ela começou a ficar ali contaminada e juntou com outra célula. Aí juntou que você não tinha uma boa alimentação, não tinha uma vida saudável. Essa doença foi crescendo e hoje precisa de remédio. Então eu creio que é dessa forma que essas doenças emocionais acontecem. E muitas delas nascem nos nossos pensamentos. Lembre-se, o diabo veio para matar, roubar e destruir. E por muitas situações que nós estamos vivendo nesse dia, ele tem levado muitas pessoas à morte, à destruição. Mas eu tenho uma boa nova para você. Ele veio para que você tenha vida e vida em abundância. Recebe essa vida nesta manhã. E a partir da palavra de Deus, tenha os pensamentos dele. E através desses pensamentos, você vai conseguir gerir os teus sentimentos, que irão gerar novos comportamentos, que irão estabelecer novos hábitos e que vai trazer a você um novo estilo de vida. Recebe essa palavra nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, olha, eu por mim aqui, eu não sei, eu ia começar a orar em línguas, eu ia começar a dar lugar aqui, mas nós estamos aqui nas redes, né, e nosso tempo é limitado, mas eu quero convidar você, aí na tua casa agora, coloca um louvor, né, coloque aí um louvor com a sua família, bem alto, comece a adorar, comece a louvar, tenha uma experiência com o Espírito Santo, pega a Bíblia, comece a ler textos bíblicos, trazendo para você, declarando quem você é, o que você tem, o que você pode, e eu tenho certeza, em nome do Senhor Jesus, que você vai conseguir gerir os teus pensamentos para que eles possam gerar bons sentimentos. Amém? Deus te abençoe. E antes de finalizar aqui, não posso esquecer de te lembrar de você continuar fiel
nos seus dízimos, nas suas ofertas. Vai aparecer aqui na tela, né? Todas as informações que você precisa para que você possa depositar o seu dízimo, a sua oferta, né? O prédio da igreja onde nós nos reunimos está fechado, mas nós temos ali algumas responsabilidades a ser arcadas e nós contamos com você. Então não se esqueça, né, do seu dízimo, da sua oferta, para você, né, continuar aí abençoando a igreja do Senhor. E também não se esqueça de entrar em contato conosco, você que de repente está fora aí, não tem uma célula para participar, entre em contato para que a gente possa te inserir em alguma célula, algumas células que estão presenciais, algumas estão online, mas é muito importante você estar envolvido numa célula, né, para que você tenha bons pensamentos, para que esses pensamentos possam gerar bons sentimentos. Não se isole, não fique sozinho, porque estar sozinho, irmãos, não é bom. Tá bom? Então, faça isso e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Amém? Deus te abençoe, um beijo e até a próxima.